Alegria falar com vocês, eu sou o Brás Paulo e esse é mais um programa A Voz da Catedral. E estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa esperança de que a graça de Deus não nos abandona, na certeza que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se nós percebermos, essas últimas leituras, nós vamos perceber que nesse momento Jesus começa a falar do seu ocaso. Jesus começa a falar daquilo que vai acontecer. É como se nós estivéssemos, na verdade, numa preparação para uma certa quaresma, ou seja, não é quaresma, gente, mas é só para entender as leituras, durante esse ano que a gente chama de ano litúrgico, elas passam por vários momentos. E esse momento em que o Senhor se prepara para o seu ato final, esse momento em que o Senhor, Ele se coloca à disposição da vontade do Pai. E quando a gente fizer a leitura, a gente vai compreender tudo isso. O Senhor Jesus, Ele acolhe a vontade do Pai para a vida dele. Mesmo que fosse muito duro, muito difícil, o Senhor acolhe. E veja, em nome dessa vitória, Ele passa a acolher também nossas preces, nossas orações. O Senhor Jesus, Ele faz com que essa passagem dele por essa terra, por esse mundo, se torne também o momento em que ele nos revela o Pai. E diante desse Pai que é revelado, nós nos colocamos em oração. Veja, não tem essa, que quando se coloca em oração, principalmente quem é pai, quem é mãe, que quando fecha os olhos, que quando faz seu momento de fé, não traz dentro do seu coração, dentro da sua alma, os filhos, as filhas, a nora, o genro, as pessoas da tua casa, que muitas vezes estão passando por dificuldades, que por muitas vezes estão perdidas nessa vida. Quem tem família nunca está sozinho, nem nas dores. Porque nós sabemos da importância de rezarmos uns pelos outros. E esse é o momento de rezarmos uns pelos outros. Esse é aquele momento em que nós nos colocamos diante de Deus e entregamos a Ele o nosso filho, a nossa filha. Entregamos o nosso trabalho, a nossa falta do trabalho. Oferecemos os erros que nós cometemos, que muitas vezes nos colocaram, inclusive dentro de uma prisão, ou que nos colocaram numa situação difícil, muitas vezes de vergonha, de humilhação. Tudo isso nós colocamos diante de Deus, e mais do que colocar diante dele, nós pedimos: Senhor, alcança nossas dores, alcança tudo aquilo que tem nos feito sofrer, alcança, Senhor, as nossas dificuldades, que o teu amor, Senhor, possa ser maior que os meus erros, que o teu amor e a tua misericórdia possam superar todas as maldades, todas as vezes que eu não fui fiel, todas as vezes, inclusive, Senhor, que eu fui cruel com as pessoas. Nós acreditamos, Senhor, na tua força, na tua misericórdia. O Senhor é o nosso Deus, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que faz com que a nossa vida ela aconteça da forma que o Senhor quer. Sabe, é difícil acolher muitas vezes a vontade de Deus na nossa vida. E nós pensamos que é uma maldade, que é uma crueldade, ou que é algo gratuito. E é preciso recordar da razão de tudo isso. Quando Deus nos chama à vida, desde o útero da nossa mãe, porque desde o momento da concepção nós somos vida. E Ele fala: eu te chamo pelo nome. Eu te chamo pelo nome.
Braz, Maria, José, João, Marcelo, Ágata, Geise, Ângela, Lucas, Rafael, Enzo, Gabriele, Valentina, eu te chamo pelo nome. Desde o momento em que fomos concebidos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos chama pelo nome e tem um projeto para a nossa vida. Mas veja, o maior projeto de Deus para a nossa vida, o maior de todos, para além dos dons, dos milagres, de tudo que a gente possa imaginar, do sucesso, da fama, o grande projeto de Deus é que ao final da nossa vida terrestre, dessa jornada, dessa caminhada aqui nesse mundo, que nós estejamos com Ele no céu. Que nós sejamos salvos, que nós possamos nos encontrar face a face. Porque hoje o que nós vemos é um reflexo dessa força, dessa presença de Deus, através da missa, da Eucaristia, através das nossas orações, através das novenas, dos terços. E já nos preparamos com muito carinho para acolher a Mãe Aparecida, padroeira do Brasil. Eita Brasil que sofre, eita Brasil que passa situações difíceis. Tudo isso nós colocamos diante de Ti, Senhor, para que a Tua graça aconteça. Pedimos por intercessão da Mãe Aparecida, que alcance tudo aquilo que dói, tudo aquilo que sofre na nossa vida. Mãe, nós precisamos de Ti. E para quem tem medo de apostar na mãe, a mãe não toma lugar de filho, não. Maria, pelo contrário, ela se fez oculta e silenciosa. E sempre que ela se manifesta, ela aponta: alá meu filho, alá meu filho, alá o meu filho. Portanto, não se sinta jamais constrangido ao fazer a tua oração e pedir: Maria, leva ao teu filho Jesus as minhas dores, as minhas angústias, tudo aquilo que dói. E vamos agora ao Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 21, Evangelho que fala justamente desse final, que não é final, é começo. Naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinheteiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, lembra? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E isso é admirável aos nossos olhos. Ou seja, qual que é a tradução, a interpretação desse texto tão duro, tão violento, que fala de espancamento, de morte, apedrejamento, fala de tomar o que não lhe pertence. Os vinhateiros não eram donos da terra, os vinhateiros não eram aqueles que trabalharam por essa terra, mas fizeram um acordo, assinaram um contrato e traíram o dono da vinha. E fizeram a traição maior, assassinaram seu próprio filho. E veja, está muito claro, né? O dono da vinha é o Senhor.
o Deus Javé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, esse Deus que, portanto, mandou Moisés, Josué, reis, sábios e profetas, homens e mulheres de Deus que orientaram e buscaram com que o povo permanecesse no caminho. Mas esse povo não acolheu a palavra de Deus. Esse povo não acolheu, não quis. E veja, os profetas eram perseguidos, os profetas eram mortos, e muitos queriam guardar a lei não para que ela mudasse a vida do povo, mas para que essa lei se tornasse de uma meia dúzia e a partir dali eles coordenassem o que eles quisessem e inclusive enriquecessem usando da lei. Então quando Jesus fala, olha, estes perversos, eles vão ser retirados da vinha. O Senhor agora não a um povo, mas o chamado de Deus vai para todos os povos. O chamado de Deus agora não está no sangue que corre nas veias, mas o chamado de Deus agora tem a ver com esse sopro novo do Espírito Santo, aonde esse batismo que nos coloca como filhos e filhas de Deus, ele nos faz, aliás, herdeiros. Somos herdeiros dessa grande graça. Somos herdeiros dessa filiação divina. O Senhor é nosso Pai. Por isso que antes de qualquer oração católica, nós proclamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa trindade santa, que era destinada principalmente a sacerdotes e pessoas especiais, agora ela está aberta a todos. A vinha não pertence mais a um grupo específico de pessoas, mas a vinha agora pertence àqueles que se abrem a essa ação de Deus, a essa ação do Espírito Santo, a essa força do alto que desce sobre nós. Começa no batismo e depois o Senhor vai nos dando a graça de percebermos essa força, essa alegria dele em nós, pela nossa vida. O batismo, entramos na catequese, a Eucaristia, que nós chamamos de primeira comunhão, depois o crisma, depois vem o momento da vocação, e talvez esse homem vai querer ser um sacerdote, receberá o sacramento da ordem. Talvez essa moça, essa mulher queira ser uma freira, uma consagrada, e fará votos para servir a Deus no templo. O que é o templo? É cada congregação. É cada congregação que percebeu uma vocação, um chamado de homens e mulheres para cuidar do povo, para cuidar das comunidades, para cuidar da casa de Deus. Esses são aqueles que são ordenados e consagrados, e há aqueles que têm o desejo de formar uma família e vão receber o sacramento do matrimônio para que possam se fortalecer. Gente, põe uma coisa na tua cabeça: nenhum empreendimento é tão valoroso e tão importante quanto a sua família. Mais do que uma empresa, mais do que o emprego, nada é mais importante do que buscar que a nossa família permaneça em Deus, que a nossa família permaneça firme, que homem e mulher possam olhar um para o outro, rezar, ter força, não desanimar, mesmo diante dos desafios tão grandes. Quando olhamos para tantos e quantos que não conseguiram manter sua relação, seu sacramento, percebemos que alguns casos foram coisas tão banais, tão frívolas, muitas vezes até egoístas. Todos nós queremos ser felizes, mas a felicidade desse mundo é nada perto dessa felicidade que Deus tem para nós. A alegria de ver um filho e uma filha se realizando e realizando coisas bonitas porque foram bem educados, bem educadas. Veja, o Senhor expulsou esses vinhateiros e agora a vinha é nossa, para cuidar da igreja, para cuidar das nossas famílias, para cuidar
da nossa comunidade. Cuida da nossa comunidade. São tantas e quantas necessidades nós temos. E você que ama a Catedral de Santo Antônio, você que é paroquiano, você que nos visita, não deixe de ajudar nas nossas atividades, não deixe de doar para o bazar, não deixe de participar do dízimo, não deixe de ser parte dessa grande obra de evangelização que fortalece o nosso batismo, que dá sentido ao nosso batismo, que nos ajuda a educar nossas famílias e que faz acontecer o reino de Deus já aqui nessa terra. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos fortaleça, nos ilumine. Esse é o programa A Voz da Catedral, sou Brás Paulo e até a próxima oportunidade. Fica com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.